Boa tarde a todos, shalom a todos. Solicito aos senhores vereadores e vereadoras que façam confirmação do quórum. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos o trabalho da presente sessão. Solicito a senhora secretária para que faça a leitura da Bíblia. Salmo 27. O Senhor é a minha luz e minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Solicito agora que faça a leitura do expediente. Criciúma, 6 de fevereiro de 2024. Ao excelentíssimo vereador Jair Augusto Alexandre, presidente da Câmara Municipal de Criciúma. Senhor presidente, com cordiais cumprimentos, venho à presença de Vossa Excelência solicitar o meu ingresso na Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento. Atenciosamente, vereador Salésio Lima, PSD. Criciúma, 9 de janeiro de 2024. A Secretaria-Geral. Solicito meu ingresso na Comissão de Constituição e Justiça e Redação. Atenciosamente, vereador José Paulo Ferrarese, MDB. No caso aqui, senhores vereadores e vereadoras, no caso do vereador Salésio Lima, que era presidente da Câmara, não se trata de mudança. Basta um acordo entre os vereadores e o presidente e proclama, então, durante a sessão que nós estamos. No caso do vereador Paulo Ferrarese, o pedido deve ser colocado em votação, em função de mudança. Então, eu coloco em votação o pedido do vereador Paulo Ferrarese. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Sessão do dia 6 de fevereiro de 2024. Expediente. Projeto de Lei número PL 124 de 2023, de autoria do vereador Júlio César Kaminski. Projeto de Lei número PL 101 de 2024, de autoria do vereador Salésio Lima. Projeto de Lei número pelo LEG 01 de 2024, de autoria do vereador Nicola Martins. Projetos de lei números PS 01 e 02 de 2024, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Moção número 56 de 2023, de autoria do vereador Luiz Manuel Alexandre Neto. Indicação número 621 de 2023, de autoria do vereador Júlio César Kaminski. Indicação número 623 de 2023, de autoria do vereador Daniel Frederico Antunes. Indicações números 01 a 09 de 2024, de autoria do vereador Júlio César Kaminski. Requerimento número 784 de 2023, de autoria do vereador Nicola Martins. Requerimentos número 01 a 08 de 2024, de autoria do vereador Nicola Martins. Requerimentos número 09, 12 e 13 de 2024, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva. Requerimento número 10 de 2024, de autoria do vereador Júlio César Kaminski. Requerimento número 11 de 2024, de autoria do vereador José Paulo Ferrarese. Veto total número 1 de 2023 ao PL 87 de 2023, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Veto parcial número 01 de 2024 ao PL 92 de 2024, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Veto total número 1 de 2023 ao PL 94 de 2023, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Veto parcial número 1 de 2023 ao PL 98 de 2023, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Veto parcial número 1 de 2023 ao PL 103 de 2023, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal.
Veto parcial número 2 de 2023 ao PL 103 de 2023, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Veto parcial número 1 de 2023 ao PL 104 de 2023, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Veto total número 1 de 2023 ao PL 105 de 2023, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Veto parcial número 1 de 2023 ao PL 107 de 2023, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Veto total número 1 de 2023 ao PL 109 de 2023, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Veto parcial ao PE 149 de 2024, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Terminado o expediente, passamos para o horário político. Questão de ordem cedida ao vereador Manuel Rosengue. Presidente, apenas para solicitar a retirada de pauta do requerimento 9 de 2024. Atendido de plano. Questão de ordem cedida ao vereador Nicolas Martins. Presidente, solicitar o encaminhamento de mensagem de condolências à família da Maria da Glória Franciscone Meller, sogra do nosso ex-presidente da Casa, deputado Daniel Freitas. Atendido de plano. Questão de ordem cedida ao vereador Neto. Minha questão de ordem é para o adiamento da moção de aplauso número 56 para o dia 19 de fevereiro. Moção /2023 ainda. Em votação, a transferência de data. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Horário político, Partido Avante, vereador Obadias Benoni. Vossa Excelência tem 3 minutos. 3 minutos e meio. 3 minutos e meio. Antes de Vossa Excelência ocupar o espaço, queria pedir aqui publicamente perdão ao vereador Júlio Kaminski, porque ontem no meu discurso citei vários vereadores, esqueci de citar o nome do vereador Júlio Kaminski. Me perdoa. Era isso. Senhor presidente, muito boa tarde, bom final de tarde. Cumprimentar também os nobres vereadores, vereadoras, público que está nos assistindo, aos servidores desta casa. Os meus cumprimentos a todos vocês. Para mim é uma honra poder abrir essa série do horário político no ano de 2024. Me sinto aqui muito feliz por rever vocês. Acredito e tenho certeza, diante do ofício que nós temos, o recesso só houve nas questões de sessões, as questões formais aqui, na nossa reunião de discussões de pautas, mas o trabalho efetivamente foram muitos durante o mês de dezembro, o mês de janeiro principalmente. Eu até comentava com alguns vereadores, a gente entra no mês de janeiro, fevereiro já com a carga pesada de tanto trabalho que a gente teve durante esse ano, e de fato será um ano de muito trabalho. Mas eu preciso, senhor presidente, deixar aqui algumas considerações, já desejando do fundo do meu coração um bom ano a todos. Algumas situações que é necessário a gente estar sempre pautando e trazendo como lembrança e um discurso natural de que todos nós aqui somos eleitos democraticamente. Nós só estamos aqui porque nós representamos a sociedade. Nós não viemos aqui cada um, a gente não entra aqui dizendo vou mandar meu currículo para cá e participar. Não, o cargo de vereador, de deputado, são cargos eletivos. A democracia nos dá esse direito e a população tem essa função de eleger e escolhe. Alguns são mais explosivos, outros não. Alguns têm bandeiras de interesses populares um pouco mais acaloradas, outros não, mas cada um tem o seu jeito de trabalhar, o seu jeito de ser, respeitando democraticamente, respeitando a opinião de cada um. Já entramos aqui em campos de divergências muito fortes aqui nesse lugar,
mas porque, de fato, essa casa é isso. Essa casa ela é um campo de discussões de ideias. Você vai trabalhar discussões de ideias, mas sabendo também que você representa uma parcela da população, ou, em certos assuntos, a população. Existem assuntos que a gente já discutiu aqui, que essa casa é unânime nas suas discussões. Segurança, educação, saúde, todos nós iremos discutir isso pensando no bem da população, porque são situações e são pautas que, de fato, impactam diretamente a população. Então, eu creio, e respeitosamente falo isso aqui, que cada um tem o seu jeito de agir, e cada um tem o seu jeito de falar, e cada um tem o seu jeito de levar o seu mandato. Essa é uma questão que precisa ser efetivada e falada aqui, porque a gente ouve tantas coisas que parece que o nosso trabalho de 3 anos e meio está sendo colocado na lata do lixo. Eu não vejo dessa forma, até ouvi certas coisas hoje pela imprensa, que eu fiquei, peraí, eu estou fazendo o que lá? Quem que me colocou lá? Eu represento uma parcela da população que me trouxe para essa casa. E está sendo feito um trabalho que é considerado e respeitado pela população. Senhor vereador, Quem está... o senhor tem mais o tempo do vereador Salésio Lima. Obrigado, Mais 3 minutos. obrigado, vereador Salésio Lima. Eu já ia concluir, mas muito obrigado pelo tempo. Mas o trabalho que a gente faz é um trabalho que, para alguns talvez não serve, mas para outros serve. Repito, são 17 vereadores aqui dentro que representam as suas bandeiras, as suas pautas. E eu serei enfático naquilo que eu faço e naquilo que eu falo, defendendo aquilo que eu acredito. E todos nós somos assim. Estamos aqui exatamente por isso. Então, eu quero deixar isso muito claro. Eu tenho uma rádio aqui em Criciúma que eu não dou entrevista. Eu não dou, isso é uma opinião minha, é uma posição minha. Eu não dou, porque quando nós tínhamos projetos aqui sendo pautados, projetos importantes, a rádio nunca se interessou por causa das minhas ideologias. Nunca se interessou. Agora, quando é assuntos que mexem e são polêmicos, aí querem saber da nossa opinião, justamente porque é um ano eleitoral, para colocar você contra a população. Pautas difíceis de serem respondidas, que merecem ser discutidas aqui. 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 Então, eu estou deixando isso muito claro, que eu sou muito, mas muito tranquilo no que eu faço e no que eu falo. Eu sou uma pessoa de 39 anos de idade, muito bem resolvida, e sei por que eu vim para essa casa. E sei por que eu estou aqui. E vou até dia 31 de dezembro, cumprindo com a missão que eu tenho, de ser vereador democraticamente eleito. Democraticamente eleito. Então, eu precisava falar isso, não é desabafo, mas é uma fala que precisava ser colocada. E que se a rádio estiver me ouvindo, pode pegar, pode compartilhar, repercutir, da forma que vocês quiserem. Mas eu estou aqui para cumprir, acredito que os demais vereadores, repito, cada um com a sua bandeira e com a sua pauta. Tem vereador que não sobe aqui, às vezes. Mas tem vereador, mas nos bastidores trabalha. Quem sou eu para estar julgando o que ele faz ou o que ele deixou de fazer? Não sou. Eu vou cuidar do meu mandato, eu vou cuidar daquilo que a população coube e assinou a autorização a autorização legal para eu ser o seu representante. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Salésio. E aproveitando a oportunidade que eu tenho de 1 minuto e 20 para terminar, quero aqui deixar também um comentário acerca da nossa conferência Guiados pelo Espírito Santo. Mais uma conferência que nós vamos ter na próxima semana, final de semana. Uma conferência muito interessante, impactante para todos os jovens. Terminamos uma em novembro e aí achamos por bem já transferir para esse ano 2024 para fevereiro. Teremos ali serão em 4 regiões, final de semana na região central. Calculamos aí uns 3.000, 3.500 jovens que vão passar para ouvir a palavra de Deus. E eu tenho certeza que será um momento de muito impacto e de muita orientação pela palavra de Deus. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Salésio, pelo tempo cedido a mim. Vereador Daniel Antunes, Vossa Excelência tem 3 minutos e meio. Está cedendo 1 minuto para o vereador Zairo. Vossa Excelência, então, tem 2 minutos e meio. Obrigado, presidente. Já aproveito para cumprimentá-lo, todos os membros da mesa diretora, senhoras vereadoras e vereadores, que nos acompanham pelo plenarinho e também pelas redes sociais. Muito importante a fala que antecedeu aqui o nosso colega Obadias, mas que não esqueçamos tudo aquilo que nós falamos durante todo o ano de 2020
e se executamos ou não nesses 3 anos. Porque agora, no nosso 4º ano, nós já estamos vindo com outro objetivo, né? As colegas sabem do que eu estou falando. Tá? Não venham dizer que a campanha vai começar só no período de agosto, que todos nós já estamos nos mobilizando. E o povo está atento. E muito mais agora, quando nós precisamos reforçar, levar para o nosso público, para a nossa sociedade cristiumense, se nós queremos ou não continuar nessa casa. Mas, presidente, o que eu quero é agradecer a oportunidade desta casa, que na última sexta-feira eu estive em Florianópolis, estive com o presidente do nosso partido, do União Brasil, o deputado federal Fábio Choquete, e também presidente estadual do nosso partido em Santa Catarina, o qual fui buscar melhorias para o município de Criciúma, para a área da saúde e outras áreas. Então, logo o nosso deputado, no mês de fevereiro, após o Carnaval, estará em Criciúma. Já estamos fazendo algumas reuniões e a presença dele vai estar, então, fortalecendo o nosso partido aqui em Criciúma. E quero desejar a todos os nossos colegas, vereadores e vereadoras, que façamos do nosso último ano de trabalho, um trabalho com afinco, com responsabilidade e, acima de tudo, com muito respeito. Obrigado, presidente. Vereador Jair Augusto Alexandre, PL, declino. Vereador José Paulo Ferrarese, do MDB. Vossa Excelência tem 3 minutos e meio. Gostaria de cumprimentar o senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, ao público aqui presente, especial, a Nica, minha assessora. Cumprimentar a todos que nos assistem também pelas redes sociais. Vereadores e população da nossa cidade, eu venho acompanhando, e todos os senhores vêm acompanhando, alguns vídeos, e o último vídeo do nosso prefeito Clésio Salvar, que encontra um morador de rua, ou alguém que está usando droga, usando álcool, sentado em uma calçada, onde ele chama o Bruno, oferece um banho, se quiser se tratar ou trabalhar, né? Leva para casa, dá um banho e vai capinar. Bom, às vezes você, ou o prefeito, ou alguém, muitas pessoas não conhecem a vida de um familiar, a vida de uma família que tem alguém usando droga em suas casas. Isso me deixa emocionado porque eu sei. Eu sei quanto que um pai e uma mãe sofrem. Primeiro, eu acho que o prefeito tinha que chegar e perguntar: da onde que tu veio? Tu tem família? O que aconteceu com a tua família? O que aconteceu com você? Você é casado, solteiro, tem filho? Eu vou dizer uma coisa para vocês. As pessoas que andam aí, a maioria deles não tem casa, não tem moradia. Vai para casa de passagem, vai lá se alimentar, tomar um banho, vai trabalhar. E o tratamento? Vai se tratar onde? No CAPS AD? É o CAPS AD o que se oferece, o tratamento no CAPS AD? É isso. O paciente vai para lá de manhã, volta para casa, vai para a droga, vai para o álcool e vai para a rua novamente. Se não tiver um planejamento, o prefeito tão inteligente com tantas obras na cidade, mas se não tiver um planejamento, chama as partes, a justiça, a promotoria, todas as partes inteligentes. Não dá para pensar em recuperação do ser humano dessa maneira. Eu vou dizer para vocês, nós estamos no fundo do poço e vai ficar pior. Não adianta nós fazer videozinhos para agradar uma maioria. E as pessoas bater palma achando que está certo. Falo novamente assim, se alguém conhece a família, um familiar, uma família que tem um drogado em casa, ele vai refletir. Pode ter certeza. Prefeito,
pense com carinho, porque não dá para ser assim com esse cidadão. Obrigado, senhor presidente. Vereadores do PP. Vereador Júlio César Kaminski. Vossa Excelência tem 3 minutos e meio. Somente cumprimentar o nosso senhor presidente, cumprimentar todos os vereadores dessa mesa, vereadoras, vereadores, todos que nos acompanham aqui em casa. É uma alegria muito grande retornar aos trabalhos legislativos, em que pese a gente nunca para, né, Obadias? Diuturnamente continuamos com os nossos trabalhos, acompanhando as comunidades e aproveitando a ferramenta que nós temos no nosso dia a dia, é estar divulgando isso nas redes sociais, que é o que a gente faz também, porque faz parte do nosso dia a dia. Mas, senhor presidente, eu gostaria de deixar claro que nesses próximos dias estaremos tratando 2 assuntos que são importantes, que consideramos muito importantes, que já vem do ano anterior e que, consequentemente, a gente vai dar continuidade, talvez com um pouco mais de ênfase, né? Porque precisamos apresentar algumas alternativas, justamente naqueles serviços que nós consideramos ainda muito precário, em se tratando de lidar com pessoas, que são o caso das funerárias, da Central de Serviços Funerários e também do SVO, que, ao longo desse período, tive muitas reuniões, conversei com muitas pessoas mesmo, demonstrando a sua insatisfação pelo serviço, pelos prestadores de serviços também, e aí, é claro, surgem as informações, os documentos, né, aquilo que a gente percebe que, de fato, carece de uma atenção especial, em especial a esse serviço que a gente vai estar, com toda certeza, abordando nos próximos dias. Um outro aspecto também que a gente vai estar tratando, e provavelmente na próxima sessão já teremos aí um requerimento discutindo, é acerca da Lei 7.130, que foi da autoria do vereador Aldinei Potelec. Lá em 2017, quando fala da situação dos fios da cidade de Criciúma, fios elétricos, a nojeira, a poluição, a falta de responsabilidade, a atenção que o assunto merece, seja na substituição, seja na elevação, seja na despoluição, retirá-los, enfim, exigir que essa lei seja cumprida é o que nós faremos nos próximos dias. Seja por parte do Executivo para que viabilize esse trabalho, seja através da empresa prestadora de serviço, que, consequentemente, é a Celesc. Então, nós estaremos cobrando muito forte isso. Repito, pelo risco das pessoas, os transeuntes, por exemplo, né, correndo risco, os caminhões derrubando os postes que estão localizados em lugares bem ruins, né. Vamos estar tratando também dos fios vereador que Júlio, estão... Pois não? O vereador Nicola está cedendo o tempo, Vossa Excelência. Não haveria necessidade, mas agradeço a si mesmo. Retornando, então, o que a gente até tem tornado público, né, e dentro das filmagens que a gente está recebendo, a gente não faz mais até para não se tornar chato de rede social, porque acaba se tornando chato, tu parece ficar assistindo sempre no mesmo tema, fica uma coisa meio, parece inconveniente, né? Mas dá vontade de fazer isso para que as pessoas percebam realmente a quantidade de problemas que envolve esse tema. A quantidade de problemas. Repito, os postes em lugares ruins, onde um caminhão não consegue fazer uma manobra. Caminhoneiros que entram em lugares porque o próprio Waze encaminha naturalmente que pese tenha as sinalizações, quebrando as calçadas, passando em lugares apertados, mas também a questão dos fios. Gente, no centro da cidade. Bom, se passar por aí e andar com a câmerazinha filmando, vocês vão perceber a nojeira que é. A nojeira, a poluição, é feio. Os fios caindo. Uma senhorinha me abordou um dia de 90 anos. Vereador, eu já liguei, já pedi para alguém lá dar atenção, mas ninguém faz nada. Tinha um fio enorme, não estava caído, ele estava pendurado
E ela, com medo, ela passava lá no pedestre de um lado, dava a volta, com medo de passar exatamente no meio, porque ela não sabia que fio era aquele, se era elétrico, se é de telefone. Então ela não tem noção, a gente não tem noção. Pouca, imagina. O tempo é seu, inclusive. Vereador Kaminski, cedi o tempo, inclusive, porque sabia que poderia pedir essa parte. A gente não precisa ir longe, é só dar 5 passos para a direita aqui na frente do Hospital São José. Essa esquina é terrível, horrível, é um emaranhado de fios. Ou se a gente descer um pouquinho mais, aqui embaixo nessa esquina, no primeiro semáforo que a gente encontra quando sai da Câmara de Vereadores também, terrível, horrível. Eu sei que o ano passado a Celesc contratou uma empresa que inclusive é de Criciúma para fazer essa avaliação dos fios, só que a empresa não está autorizada a tirar os fios nesse primeiro momento. Ela vai identificar de quem é o fio e encaminhar o pedido de retirada para a empresa. A empresa não tem o menor interesse em vir retirar depois, né? Além do que, existem as empresas que utilizam o poste sem informar a Celesc. Então, tem muitas coisas emaranhadas nisso, além dos próprios fios. Que bom. Então, veja como é importante, né, quando a gente trata de um tema que é corriqueiro, né, todos recebem, talvez, a mesma reclamação. E, de fato, qualquer lugar na cidade que você passa, você percebe isso. E a nossa cidade está tão bonita, está ficando tão bonita, né? Então, por que não também dar uma atenção para esse assunto? Gente, a princípio estamos falando de beleza, né? Mas, acima de tudo, está a segurança das pessoas, que transitam naturalmente e encontram essas coisas horrorosas na cidade. E a lei, a 7.130, ela tem aplicação de multas, inclusive. Vereador Nicola, na realidade, é responsabilidade da Celesc, que precisa exigir, atuar e cobrar. Porque também, vai lá e pendura porque o poste... Mas a Celesc tem responsabilidade. E, como tal, precisa exercer e ser penalizada em caso de descumprimento da lei. Obrigado, senhor presidente. Vereador Manuel Rosengue, Vossa Excelência tem 3 minutos e meio. Presidente, primeiramente, comunicar que cedi 2 minutos e meio para o vereador Zairo. Mas, presidente, demais membros da mesa... Assim. 2 minutos e meio. Só tem 1 minuto, então. Exatamente. Presidente, demais membros da mesa, colegas vereadoras, vereadores, público presente, público que nos assiste aí pelas redes sociais, muito boa tarde. Que esse 2024 que está começando aí, realmente seja de muitas realizações, de muito trabalho, de muito sucesso para todos, de muita saúde, de muita paz, né? Isso é importante. No momento que a gente está vivendo no país, aí no mundo, guerras para todo lado, enfim. E eu só gostaria de realmente de desejar a todos, né, que este ano seja um ano de discussões importantes, mas que sejamos harmônicos, sejamos respeitosos, que tenhamos serenidade nessas discussões que teremos neste último ano dessa legislatura. É isso. Muito obrigado, presidente. Vereador Miri Valmir D'Agostinho, do PP, declina. Vereador do PSD, Juarez de Jesus, Vossa Excelência tem 3 minutos e meio. Boa noite, presidente, membros da mesa, colegas vereadores, público que nos assiste aqui de forma presencial e através das redes sociais. Eu quero falar um pouquinho sobre a mesma fala do vereador Júlio Kaminski, até porque, com muita frequência, Kaminski, lá no bairro Ana Maria, a gente tem sofrido muito com isso. E não só o bairro Ana Maria, a gente tem visto isso na cidade, mas eu vou falar basicamente ali do nosso bairro que a gente tem sofrido. Hoje, na parte da tarde, acredito que era umas 13h30, passou o caminhão, arrancou fio, arrancou poste, fez um estrago. E aí o bairro ficou a tarde inteira aí sem energia devido a essa situação. Detalhe que vai lá,
coloca poste novamente, coloca no padrão, tal, mas fica de um lado do outro, fica aquele balão no meio e não tem jeito. Aí entrada para via rápida, ali na Ivo Zanetti também já arrancou 2 vezes. É uma situação complicadíssima, que nós precisamos realmente, Kaminski, ficar em cima disso. Essa lei precisa ser cumprida. E esse é o nosso papel. Referente à fala do Paulo Ferrarese, e eu vi atentamente também o vídeo do prefeito. Lá atrás, os sofistas ensinavam os políticos o que deveria ser falado, o que deveria ser comunicado para a população, que era o que a população queria ouvir. E isso é muito perigoso. Hoje nós não temos mais os sofistas. Hoje nós temos pessoal da imprensa, da assessoria, né, que cuida, que, isso é legal, isso. Tem que tomar muito cuidado com isso. E eu também acredito que ninguém quer levar um cara para dentro de casa, fato. E eu acredito que tem que trabalhar, é verdade, tem que trabalhar. Mas políticas públicas têm que ser levadas a sério. Levado a sério. Eu fui o ano passado num centro de recuperação que abriga dependentes químicos aqui da cidade de Criciúma. E foi falado aqui, na Tribuna Livre, que tinha 18. E eu fui lá ver. E não tinha 18. Era um feriado. Eu cheguei lá, tinha 4 pessoas internas. Isso era um feriadão. Eles foram para casa. Foram para casa. Compulsório. Estou esperando, eu fiz requerimento, estou esperando resposta. São informações finas? Não pode ser, não, a gente não pode informar. Não tem problema, mas eu na condição de vereador eu quero saber. Foi liberado por quê? Manuel Rosengue trabalha com saúde mental, sabe como é que funcionam essas questões. Está internado com dependência química, eu não posso ir para casa, não posso liberar final de semana para ir para casa. Por que libera? Como é que funciona isso? Então, assim, vão levar as coisas a sério. Saúde pública, saúde mental, dependência química, dependência com álcool, precisa ser levada a sério. O vereador Salésio Lima cedeu seu tempo. Vereador Obadias. PSDB. Vereadores Antônio Manuel. Cedeu seu tempo. Vereador Zairo. Luiz Manuel Alexandre Neto. Cede seu tempo. Vereador Zairo. Giovana Zanetti. Vossa Senhoria tem... Vossa Excelência tem 3 minutos e meio. Boa tarde, presidente, membros da mesa, colegas vereadores, vereadoras e ao público que nos assiste aqui no plenário e também pelas redes sociais. Primeiramente, gostaria de agradecer a confiança do presidente, vereador Jair Alexandre, de me escolher como secretária da mesa, uma responsabilidade muito grande que espero que dê conta durante o ano. E também subo essa tribuna para parabenizar os gestores que foram escolhidos para administrarem as escolas municipais que tomaram posse, que, na verdade, foram escolhidos pela proposta de trabalho, pela primeira vez na rede municipal, e todos já voltaram aos seus postos já desde a quinta-feira, estão preparando as escolas, estão tendo formações para receber os alunos agora no próximo dia 15. Então, quero parabenizá-los a todos, a todas as gestoras e gestores, para que tenham um bom ano letivo e a todos nós que tenhamos aí também um ano de profícuo trabalho, muito respeito e bastante paciência, e respeito entre uns e outros, tá? Obrigada. Vereador Márcio Darós. Cedeu o seu tempo, vereador Zairo. Vereador Nicola Martins, cedeu o seu tempo, vereador Júlio. Vereadora Roseli Maria de Luca Pisolo, Vossa Excelência tem 3 minutos e meio.
Presidente, eu também dou 1 minuto e meio para o vereador Zairo. Eu venho aqui também para desejar a essa nova mesa diretora sucesso e, principalmente, muita sabedoria na condução dos trabalhos dessa casa nesse último ano desta legislatura. E desejar a todos também, todos os vereadores, um ano de muito trabalho, um ano que as pautas da cidade fiquem sempre em primeiro lugar, que acho que é isso que é a nossa missão. Hoje eu também escutei uma boa parte de um programa falando muito mal dos vereadores, e eu fico muito triste, porque eu não tenho vergonha nenhuma de ser uma pessoa pública. Não tenho, eu acho que nós estamos aqui porque nós recebemos o voto das pessoas. E nós estamos dando o nosso melhor. E quem acha que nós não podemos, que nós não estamos fazendo, aqui é o lugar do debate. As pessoas deveriam vir aqui, deveriam conversar conosco, deveriam assistir aqui as nossas sessões e colocar o que elas acham. Porque é muito fácil eu ficar no anonimato através de falando sem conhecimento de causa. Primeiro se conhece. Eu sempre digo que nós, para amarmos as pessoas, nós temos que conhecê-las. Mas também, para falar de um trabalho de uma pessoa, nós temos que conhecer o trabalho dessa pessoa. E, para conhecer, nós temos que acompanhar. Então, aqui está o local e a gente convida todos para participar dessas sessões e do nosso trabalho. Certo? E também hoje, só para encerrar, eu recebi do nosso secretário, Acélio Casagrande, as faltas que teve em 2023. Um absurdo. Próxima sessão até posso colocar o absurdo das faltas das especialistas, das gestantes, psicólogos que nós falamos aqui que não tem, a grande falta que as pessoas agendam e não vão às consultas. Vereadora do PCdoB, vereadora Giovana Mondardo. Vossa Excelência tem 3 minutos e meio. Senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas vereadores e vereadoras, quero cumprimentar vocês de maneira muito especial, agradecer por mais um ano de trabalho juntos, cumprimentar os colaboradores dessa casa e desejar que façamos um excelente ano e cumprimentar, portanto, de maneira ainda mais especial as pessoas que estão aqui nos acompanhando, virtual ou presencialmente. Eu gostaria hoje de começar o ano, vereadora, falando um pouco do que alguns vereadores já tocaram no assunto. Identidade de vereador. Fazer-se valer da defesa do parlamento é algo que precisa estar intrínseco em cada um de nós. Por isso que muitas vezes entrei em debates homéricos que, para mim, vereador Obadias, nenhum deles, seja na imprensa ou fora dela, é armadilha. Porque a população quer da gente posição, independente de qual for ela, mas que seja claro, que seja objetivo, que tenha pés muito bem fincados na decisão daquilo que você acredita. Portanto, a discussão sobre uma sede para essa casa, com acessibilidade, com o orçamento que nós mesmos temos, é pauta para se discutir. Concurso para assessoria jurídica dessa casa, para a comunicação dessa casa, para criar cada vez mais uma identidade de independência de poderes, de estrutura própria, vereadores, de estrutura que não depende de pedidos ao executivo, de estrutura que não vê problema, vereadores, em discutir o aumento do número de vereadores, porque é nesse aspecto que há contradição da cobrança sobre o trabalho do vereador, sem lhe dar um mínimo de condições para trabalhar. Sem ficar sempre na dependência do que o executivo decide sobre a nossa casa e a nossa independência. E falo isso porque esse não será um ano fácil. Nitidamente, já estamos experimentando uma série de adversidades que são comuns ao ano eleitoral, é fato, mas que, principalmente, são baseadas, na minha opinião, num proselitismo profundamente barato, comprometido com o resultado eleitoral, para agradar um grupo ou outro. E isso é muito prejudicial. Falo isso porque
Não tenho medo de discordar e não tenho medo, principalmente, de ser voz uníssona naquilo que eu acredito. Porque se fosse me preocupar, vereador, o diretor, agora novo diretor dessa casa, seu assessor, comenta todos os dias nas minhas redes sociais, não é, Marlon? Com muito respeito, sendo muito enfático naquilo que ele acredita. Acho que agora, como diretor, talvez pegue um pouco mal, vereador. Fica a dica. Mas, para além disso, nunca tivemos problema e nunca teremos. Porque eu faço a defesa inegociável do contraditório. E inegociável daquilo que cada um e cada uma de nós acredita. Para comemorar e antes de sair dessa tribuna para dizer: foi derrubado pela Justiça o decreto que desobrigava a vacina da Covid-19 para as matrículas nas escolas, vereadora, professora. Fico aqui muito feliz, porque esse ano será um ano de discussão sobre o transporte coletivo, sobre as pessoas em situação de rua e, para além de tudo isso, sobre a vida das pessoas, que é o que, no fim, importa para todos nós. Vereador do PDT, vereador Zairo Casagrande, Vossa Excelência cedeu o seu tempo. Vereador Manuel Rosengue, 2 minutos e meio. Vereador Antônio Manuel, vereador Neto, vereador Márcio Darós e vereadora Roseli cedeu 1 minuto e meio. Então, totalizando, Vossa Excelência tem 21 minutos e meio. Vamos ver se dá. Eu gostaria de agradecer aos colegas que cederam o tempo e para introduzir esse debate aqui que nós vamos fazer. Saudar o senhor presidente, que o senhor tenha uma profícua gestão nessa casa, que a mesa também tenha essa gestão. Cada colega, sabemos que ano eleitoral é um ano de desacordo, não é um ano de acordos. Então, ter o equilíbrio de enfrentar esses desacordos e conseguir fazer um bom trabalho como vereador, né? Quem sabe para ter a avaliação de um ferrarese como vereador desta casa, né? Eu, então, saúdo a todos os presentes, vereadores e vereadoras, ao público que nos assiste nas galerias, que nos acompanha pelas redes sociais. Eu me dirijo a vocês e a toda a sociedade que nos acompanha, em especial a todos os torcedores da grande nação tricolor, para discutir uma questão que julgo de extrema importância. Eu estou aqui para defender a isenção do imposto predial e territorial urbano, IPTU, para o Criciúma Esporte Clube. Em relação aos imóveis do Centro de Treinamento, vereador Neto, e do Estádio Heriberto Wilson, uma medida que reconhecerá a relevância social, cultural, econômica e financeira do nosso time, agora alçado a uma situação especial, que é a participação na Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol Profissional. O Criciúma Esporte Clube não é apenas um time de futebol, vereador Toninho, mas a maior marca de Criciúma e, sem dúvida, a maior bandeira de Santa Catarina para o mundo. É uma instituição que desempenha um papel vital na construção do orgulho e da identidade criciumense e catarinense. Ao longo dos anos, o clube tem proporcionado momentos memoráveis e emoções indescritíveis, vereador Daniel, para nossos cidadãos, especialmente do sul de Santa Catarina, criando laços que ultrapassam as fronteiras do campo e se entrelaçam com a história e a cultura de Criciúma. Ao isentar o Criciúma Esporte Clube do IPTU, em um valor anual em torno de R$ 185 mil, estamos reconhecendo não apenas a importância do clube como uma entidade esportiva, mas também seu papel como catalisador econômico e social para toda a região. O clube gera empregos, atrai turistas, promove o comércio local e, acima de tudo, inspira a juventude a sonhar e perseguir seus objetivos. A isenção do IPTU é um gesto significativo do nosso apoio a essa instituição, que tanto contribui para o desenvolvimento de Criciúma. Feita essa introdução, vamos aos detalhes, vereador Miri. O que diz o artigo 1º do Estatuto Social do Tigre? O Criciúma Esporte Clube é uma entidade de prática desportiva organizada na forma de associação civil, sem finalidade econômica.
Isso diz muito, vereadora Roseli, agradeço o seu tempo. Sem finalidade econômica. Fundado em 13 de maio de 47, com sede e foro na cidade de Criciúma, Santa Catarina, rua 13 de maio, sem número. Uma personalidade jurídica distinta da dos seus associados. Isso é muito importante também. Os quais não respondem direta ou indiretamente, nem subsidiariamente, por obrigações contraídas pela associação. Vou reprisar. O Criciúma Esporte Clube não possui fins lucrativos. Isso faz toda a diferença. Além disso, sua direção é composta por voluntários. Veja o gigantismo que o Criciúma tomou, e ele é dirigido por voluntários, abnegados, que precisam do nosso olhar e apoio. Ao conceder essa isenção, vereador Neto, estaremos alinhados com práticas comuns em outras cidades. Isso é comum. Reconhecendo o valor do esporte como um bem público. Muitas localidades ao redor do país compreenderam que apoiar suas equipes esportivas locais não é apenas uma questão de paixão, mas também uma estratégia inteligente para impulsionar o crescimento econômico e promover a coesão social. Vou dar alguns exemplos. Em Porto Alegre, aqui do lado, cidade que abriga os clubes Esporte Clube Internacional e Grêmio Futebol Porto Alegrense, que disputarão a Série A do Campeonato Brasileiro com o Criciúma, com orçamentos muito maiores. A isenção tributária do IPTU a esses clubes é garantida através da Lei Complementar 482 de 2002, de iniciativa da Câmara de Vereadores. Vou repetir, de iniciativa da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Neste mesmo caso, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul concedeu decisão unânime, garantindo aos clubes a isenção tributária de IPTU prevista nesta lei, vereadora Giovana, reconhecendo então a sua legalidade, tanto pelo mérito quanto pela competência na iniciativa do Poder Legislativo em tratar do caso, senhor presidente. Já na cidade de São Paulo, ocorre da mesma forma. A Lei Municipal 6989 de 66 garante a isenção tributária aos imóveis pertencentes ao patrimônio das agremiações esportivas. E a Lei Municipal 17.557 de 2021 endossou a legislação anterior, garantindo a abrangência da isenção à área total dos imóveis pertencentes ao patrimônio das agremiações desportivas. Trata-se de clubes como Corinthians, Palmeiras, São Paulo, todos adversários do nosso Criciúma na Série A, e que disputam com orçamentos inimagináveis, uma verdadeira briga de Davi contra Golias. Eu tenho dito por aí, vereador Obadias, que nós não podemos deixar Davi sozinho. Outro exemplo é Goiânia. Aqui, vereador Márcio, fica bem mais grave a comparação, que conta como clubes como Goiás e Atlético Goianiense, que cresceram muito nos últimos anos e que, através da Lei Complementar 049 de 96, o município também garantiu isenção de pagamento do IPTU aos clubes de futebol profissional sediados no município. Cabe destacar, neste caso, que o Atlético Goianiense é uma SAF, Sociedade Anônima de Futebol, cujo objetivo maior é a obtenção do lucro. Ou seja, ainda neste caso, onde o beneficiado é uma empresa privada, orientada para o lucro, a legislação concedeu a isenção e a Justiça não a derrubou. Nesta Câmara, aqui na nossa casa, por diversas vezes nós analisamos matérias semelhantes. Foi o caso do PLC 02 de 2021, do nosso colega Obadias, que buscava isentar do IPTU entidades sem fins lucrativos e ONGs, declaradas de utilidade pública. Neste caso, a iniciativa do vereador recebeu parecer de legalidade e constitucionalidade da assessoria jurídica de nossa casa, evidenciando a legalidade na competência do vereador
em legislar sobre o assunto. Na oportunidade, nossa assessoria jurídica opinou, afirmando que, abre aspas, afasta-se qualquer suposta alegação de inconstitucionalidade formal por vício da iniciativa, utilizando como fundamento a jurisprudência do TJ de Santa Catarina, que garante, 2 pontos, o que diz o Tribunal de Justiça do Estado, norma que concede isenção do IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, sobre imóvel integrante do patrimônio de portadores de neoplasia maligna, câncer, veto do prefeito derrubado pela Câmara, alegado vício de iniciativa e ofensa ao princípio da separação dos poderes. Matéria tributária, competência concorrente dos poderes executivo e legislativo. Inexiste no atual texto constitucional previsão de iniciativa exclusiva do chefe do Poder Executivo em matéria tributária. Eu venho dizendo, vereador Ferrarese, há quase 10 anos aqui nesta casa, que matéria tributária cabe ao vereador a iniciativa. É o Tribunal de Justiça de Santa Catarina que apazigua essa questão e que define essa questão. Para nós, é clara, então, a competência do Poder Legislativo de Criciúma quando se refere à matéria tributária. E, como eu já disse, fica apaziguado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Da mesma maneira, decidiu o Supremo Tribunal Federal, no tema 682, abre aspas, inexiste na Constituição Federal de 1988 reserva de iniciativa para leis de natureza tributária, inclusive para aquelas que concedem renúncia fiscal. É o STF que se manifesta. Né? Acima dele, Jesus Cristo, sei lá. Mas, enfim, a posição do Supremo Tribunal Federal. Criciúma também já aprovou, senhor presidente, a Lei 4.796 de 2005. Talvez o vereador Toninho conheça essa lei, de autoria do vereador Paulo Meller, que, com parecer de legalidade e constitucionalidade da nossa assessoria, garantindo isenção do IPTU para aposentados e pensionistas de qualquer idade que possuam um único imóvel utilizado para a sua própria moradia, evidenciando mais uma vez a legalidade na competência do Poder Legislativo de Criciúma em propor matérias do mesmo sentido. Quem conheceu o ex-prefeito Paulo Meller, ele foi vereador, é uma lei, projeto de lei dele. Não devemos encarar essa proposta que estamos apresentando como um custo, mas como um investimento no futuro de nossa cidade. Ao isentar o Criciúma Esporte Clube do IPTU, estamos investindo no fortalecimento da identidade local, na promoção da atividade esportiva e no estímulo ao desenvolvimento econômico. O Criciúma Esporte Clube gera retorno financeiro ao município, que supera em muito a isenção promovida, fato que justifica a isenção e afasta de vez qualquer argumento, até mesmo de renúncia fiscal, porque ele é gerador de receitas para o município. E são contas simples de serem feitas, pois a geração de recursos promovida pelo Tigre é ampla e indiscutível. Em conclusão, peço a todos os presentes, aos colegas, que considerem cuidadosamente a proposta de isenção do IPTU para o Criciúma Esporte Clube, que estamos prestes a protocolar nesta casa. Nos encontramos diante de uma oportunidade única de promover o crescimento, a união e o orgulho em nossa comunidade, reconhecendo o papel vital que o clube desempenha em nossa história e na construção de um futuro brilhante para Criciúma. Vamos agir em conjunto para garantir que o Criciúma Esporte Clube continue sendo uma fonte de inspiração, alegria e sucesso para todos nós. Enfim, senhores, nós precisamos que o clube seja um pouquinho menos diferente do que seus adversários.
que ele tenha um pouquinho mais de competitividade. Tanto se fala essa palavra hoje em dia, vereador Obradias. Mas que ele seja, já que ele tem isenção, se vocês não sabiam, o Criciúma é isento dos impostos federais. Cabe a nós proporcionar a ele a mesma situação que tem seus adversários. São os tribunais de justiça que confirmam a possibilidade da nossa iniciativa sobre a matéria, são as leis que já foram avaliadas aqui na nossa Câmara de Vereadores, vereadora Giovana, avaliadas, que tiveram parecer de constitucionalidade e legalidade, da mesma forma, do mesmo modelo. Eu quis trazer toda essa argumentação, e ela só foi possível graças ao vereador Toninho, ao vereador Márcio, à vereadora Roselei, ao vereador Neto, ao vereador Daniel, ao vereador Rosenck. Fique à vontade. Uma parte é o colega Neto. Bom, vereador Zairo, eu estou calejado um pouco já com essa história de IPTU. Passei isso durante 3 anos lá como presidente da Fundação de Esporte, e a gente lutou muito. E as contrapartidas ali que o vereador coloca em questão sobre IPTU tem bom fundamento, na verdade, né? Hoje temos vários projetos lá dentro, o projeto Mais Esporte, Mais Futuro, próprios Tigrinhos, as meninas carvoeiras lá do futebol feminino é nosso. Acho que tem bastante, pode-se dizer, desculpa para a gente argumentar um poder positivo. Eu acho que tem que partir daqui, vereador, como foi em Porto Alegre, no município vizinho. Eu acho que vai um pouco da nossa vontade. Eu estou de acordo. Partir daqui. Vamos fazer um pouco diferente. Eu acho que, dessa vez, a gente pode ser muito parceiro. Só fico preocupado a questão quando se fala em clube. Tem o Mambituba, tem o próprio City Clube, né, que são clubes, né? O próprio Criciúma Clube. Então, podemos alinhar isso, mas eu estou de acordo. Pode contar com esse vereador. Perfeito. O vereador Neto tocou num ponto importante, que são as barreiras que vão ter o projeto, né? As barreiras, porque alguém pode criar um clube de um dia para o outro para ter essa isenção. Então, vereador Neto, no projeto está já colocado as barreiras que impedem esse tratamento, em que os diferentes queiram ser iguais. Quer dizer, por que eu não posso reivindicar uma isenção de IPTU para mim, como contribuinte? Porque eu não sou igual ao Criciúma. Eu não represento o que o Criciúma representa para a sociedade, eu digo, de Santa Catarina. Pastor Jair, eu vejo como obrigação do governador de Santa Catarina aportar recursos no Criciúma Esporte Clube. É a maior marca do Estado em todo o mundo. Você vai no interior da Noruega hoje, você vê aquela camisa, alguém sabe que aquele cidadão representa Criciúma. Então, a reforma do Colombo Machado Salles é uma inversão que pode ser feita para o uso da comunidade do bairro comerciário, para o uso de toda a comunidade central, fazer um grande complexo esportivo e acabar, vereador Salésio, com aquele fantasma que tem ali do lado. E é o imóvel de maior valor imobiliário de todos os imóveis que compõem os imóveis do Criciúma Esporte Clube. O imóvel mais caro é onde está o fantasma ali, o ginásio Colombo Machado Salles. Então, eu entendo que é obrigação do governo do Estado retribuir a Criciúma e ao Tigre essa inversão. Com relação ao bairro Cristo Redentor, há uma inversão importante que pode ser feita no centro de treinamento, que envolve asfalto, que envolve urbanização, pista de caminhada, que irá beneficiar diretamente, irá mudar muito a configuração atual do bairro Cristo Redentor. Então, você tem contrapartidas para a sociedade. Você faz investimentos que vão ajudar ao Tigre, que é uma entidade sem fins lucrativos, dirigida por voluntários, bem diferente de uma SAF, lá de Goiânia, de um Atlético Goianiense, que tem um orçamento de 400 milhões, e vem para cá isento de IPTU. Ora, uma empresa que objetiva o lucro. Uma SAF é uma empresa que está ali para gerar lucro. Juridicamente, vereador Salésio, nós sabemos que isso é radicalmente diferente da situação do Criciúma. A situação jurídica do Criciúma é muito amigável. Dei vários exemplos de iniciativa parlamentar, dei vários exemplos de constitucionalidade e legalidade. Trouxe as posições do Tribunal de Justiça. Eu não vejo impedimento nenhum que a gente abrace essa causa de forma conjunta, tá certo?
e é isso que nós vamos providenciar. Eu gostaria de novo de agradecer o tempo, né, que eu acho que tive que ser extenso, porque a justificativa tem que ser bem embasada. A gente não pode fazer as coisas por fazer, ou porque achar que é bonito, ou porque isso dá ibope. Nós vamos fazer porque é necessário, porque é importante para a cidade. Muito obrigado. Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Solicito aos senhores vereadores e vereadoras que façam confirmação do quórum. Solicito a senhora secretária para que faça a leitura das matérias. Grande expediente. Indicação número 621 de 2023. Autor Júlio César Kaminski. Substituição da lâmpada queimada do poste de iluminação pública localizado na rua Fernando Zanata, de frente à casa número 625, bairro Jardim Angélica. Requerimento número 784 de 2023. Autor Nicola Martins. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando quais providências estão sendo tomadas pela municipalidade acerca da melhora do escoamento de água da chuva na rua Aloísio de Azevedo, bairro Santa Bárbara, posto que é frequente o acúmulo de água no local em momentos de chuva, com a água, inclusive, invadindo algumas casas. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação número 623 de 2023, autor Daniel Frederico Antunes. Reparos na Boca de Lobo, localizada na rua Arnaldo Raul Garcia, bairro São Luís. Requerimento número 1 de 2024, autor Nicola Martins. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando: 1. Já houve notificação aos proprietários das edificações abandonadas localizadas entre as ruas Pedro Rodrigues Lopes e Saldanha da Gama, bairro Comerciário? Em caso afirmativo, informar quando foram realizadas. Do outro vértice, em caso negativo, se há possibilidade de verificação in loco, para fins de encaminhamento. 2. Quais os procedimentos que o município prevê para as edificações? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os contrários, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Requerimento número 2. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Desculpa. Requerimento número 2 de 2024, autor Nicola Martins. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se existe projeto para a transformação das ruas Araranguá e João Pessoa em sistema de binário viário. Em caso afirmativo, informar se o município realizará reunião com a comunidade para prestar esclarecimentos acerca do referido projeto, bem como para colher a sua opinião. Já em caso negativo, qual o motivo do anúncio da proposta via imprensa? O requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, vereador Nicola Martins. Presidente Jair, mesa diretora, desejar a vocês um grande trabalho, a todos nós um grande trabalho. Nesse requerimento número 2, eu trago uma situação, porque no final do ano passado o portal NG Plus trouxe a notícia, numa entrevista que fizeram com o prefeito Salvaro, de que ele tinha a intenção de transformar as ruas Uruçanga, vereador Obadias, que você conhece muito bem, recentemente asfaltada, parte da Araranguá e a subida da João Pessoa até a antiga carbonífera Criciúma, vereador Daniel, o senhor conhece muito bem aquela subida da João Pessoa, retornando depois pela Uruçanga, transformando aquilo ali num binário, a Uruçanga descendo e a João Pessoa subindo. Ou o inverso, mas provavelmente a Uruçanga descendo para ficar no sentido. E o prefeito falou isso na entrevista, foi colocado no portal NG Plus, e eu comecei a ser procurado por alguns moradores dos prédios que tem ali.
porque recentemente foi asfaltada a Uruçanga. Ainda existem muitos cruzamentos, e o requerimento 3 depois trata sobre isso, sobre os cruzamentos que não foram pavimentados e que tem aquele problema ali. E os moradores não querem esse binário. Então, como foi soltado somente no ar essa situação envolvendo esse possível binário, eu peço, por esse requerimento, se realmente há um projeto envolvendo isso, porque no plano de mobilidade eu não encontrei nada em relação a esse assunto, plano de mobilidade feito pela Prefeitura e aprovado por essa Câmara no final do ano passado, não encontrei nada sobre esse assunto, e se é somente uma ideia da cabeça do prefeito, para que a gente possa dar a resposta para os moradores, porque os moradores realmente estão indignados. Alguns entraram em contato comigo, mas se você abrir a postagem no Instagram do portal NG Plus, é só porrada em cima dessa ideia. Acredito que os moradores da Mina do Mato, talvez o vereador Daniel, também não irão gostar dessa ideia, porque para vir para o centro eles têm que passar por ali. Então, por isso que eu trago esse questionamento e aí, com essa resposta oficial, encaminhar aos moradores. Obrigado. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 3 de 2024, autor Nicola Martins. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe as datas de início e de conclusão das obras de asfaltamento das vias transversais e paralelas às ruas João Pessoa e Araranguá. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 4 de 2024, autor Nicola Martins. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando: 1. Já houve notificação aos proprietários da residência localizada na rua Odonel Bianchi, número 221, bairro Santa Augusta? Em caso afirmativo, informar quando foi realizada. Do outro vértice, em caso negativo, se há possibilidade de verificação in loco para fins de encaminhamento. 2. Quais os procedimentos que o município prevê para que a respectiva casa deixe de servir como abrigo para usuários de drogas? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Desculpa. Requerimento número 5 de 2024, autor Nicola Martins. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe a esta Casa Legislativa: a. Quais providências estão sendo realizadas em relação à residência abandonada localizada na rua Ataliba da Silva Cardoso, número 192, bairro Vila Zuleima? B. Se já houve notificação do proprietário para que este promova o uso do imóvel ou sua demolição. Em caso positivo, que sejam enviadas as cópias das notificações. C. Há planejamento, em caso de omissão do proprietário, para demolição do referido imóvel? Em caso afirmativo, informar o prazo para a realização deste procedimento. D. Por derradeiro, que seja encaminhado um relatório contemplando todas as ações realizadas no respectivo local pela Secretaria Municipal de Assistência Social. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 6 de 2024, autor Nicola Martins. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe a esta Casa Legislativa qual o planejamento quanto à utilização do terreno de propriedade do município localizado na rua Pedro Oliveira da Silva, sem número, bairro Mina do Mato, conforme consulta prévia anexa. Caso não conste no planejamento, justificar. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 7 de 2024, autor Nicola Martins. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal
para que informe a esta Casa Legislativa se há possibilidade de realizar a manutenção do calçamento das ruas Pedro Sequinel, Abraão Carlos Benetton, Maria Peruque Juste e Otto Meyer, todas localizadas no bairro Mina Brasil, conforme imagens anexas. Em caso positivo, determinar a data da respectiva manutenção, já em caso negativo, o motivo. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 8 de 2024. Autor, Nicola Martins. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando quais providências estão sendo tomadas pela municipalidade acerca da melhora do escoamento de água da chuva na rua Jamir Duarte, bairro Vila Floresta 2, posto que é frequente o acúmulo de água no local em momentos de chuva, com a água, inclusive, invadindo algumas casas. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 10, de 2024. Autor, Júlio César Kaminski. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando os devidos procedimentos que estão sendo adotados para o cumprimento da Lei número 7.776, aprovada em 4 de setembro de 2020. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Júlio César Kaminski. Senhor presidente, o momento ainda é muito oportuno, né? Por conta de talvez de algumas matrículas remanescentes, início das aulas, etc. A gente gostaria de saber da Lei 7.776, de 4 de setembro de 2020, vereadora, que assegura ao aluno com deficiência prioridade na matrículas em escolas municipais mais próximas de suas residências e da outras providências. Lembrando, o vereador Obadi chegou a fazer uma alteração em relação aos pais, se não me falha a memória, né? É do outro projeto, mas isso aqui se refere aos alunos. Lembrando, né, que se refere pessoas, considera-se pessoas com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual a interação com ou mais barreiras pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, é uma lembrança, né, e, consequentemente, uma cobrança para saber se essa lei está sendo devidamente aplicada, tendo sido sancionada à época pelo prefeito Clésio Salvar, e na época o secretário era o Vaguinho, inclusive. Então, a gente está cobrando aqui e tornando público que as pessoas que têm seus filhos com deficiência têm total liberdade, vereador Salésio, de fazer as suas opções, escolhas, para que essas crianças possam, de fato, estar frequentando as escolas bem mais próximas das suas residências. Obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 11 de 2024. Autor, José Paulo Ferrarese. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se há possibilidade de realizar estudo para a instalação de uma faixa de pedestre elevada na Avenida Centenário, nas proximidades do terminal de ônibus, número 6.325, bairro Próspera. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 12 de 2024. Autor, Manuel Rosengue da Silva. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando o que segue. 1. Existe a possibilidade de pavimentação com lajota ou camada asfáltica na rua SD 848.009? 2. Instalação de luminárias em toda a sua extensão? 3.
Construção de uma rótula demarcada com pintura e tachões no encontro da referida rua com as ruas Carlo Gambalonga, Rua Lions e SC 108, haja vista ser ponto de confluência de veículos da SC 108, loteamento Marisa, primeira linha, chaminé, usina asfáltica e ecoponto, com graves riscos de acidentes de trânsito e atropelamentos de transeuntes e escolares. 4. Instalação de placas de sinalização indicativa de pare, bem de redutores de velocidade e faixas elevadas, na referida rua, Rua Carlo Gambalonga e Rua Lions, localizadas no loteamento Marisa, bairro Sangão. O requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, vereador Manuel Rosengue. Presidente, essa fala é mais para aproveitar a oportunidade para mostrar a imagem do local ali, principalmente relacionada à questão do trânsito, né, onde se pede aqui uma rótula. Como se pode ser notado aqui no vídeo que fizemos, ali existe a confluência de veículos agora. Antes era só a Vila Anzolim, agora é loteamento Marisa, Vila João Anzolim, Chaminé e a SC 108. Tem um movimento intenso ali de veículos e o trânsito está realmente bastante confuso ali. Pode, em algum momento, trazer graves consequências em termos de acidente ou atropelamento. Também a rua SD, melhor dizendo, né, que faz que margeia a rede ferroviária, é uma rua onde as mães levam seus filhos para a escola e tem uma dificuldade enorme ali, depois de determinada hora, ao anoitecer, por exemplo, de transitar por ali. Né? Na época de inverno, por exemplo, que as mães vão buscar os filhos na escola, fica mais difícil porque ali tem também atrai muitas pessoas de origem duvidosa e para uso de drogas, para esconderijo de furtos e roubos naquelas imediações ali. E não tem nenhuma iluminação, por isso a gente faz essa solicitação e, claro, gostaríamos que isso fosse de imediato aí o que tenha a ser feito ali. Obrigado, senhor. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 13 de 2024, autor Manuel Rosengue da Silva. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, gestores da Ferrovia Dona Tereza Cristina e ao governador do Estado de Santa Catarina, perguntando o que segue. 1. De quem é a responsabilidade da roçada e limpeza às margens da Ferrovia Dona Tereza Cristina e da Rodovia Jorge Lacerda, SC 108, no trecho entre o Trevo Anel Viário ao pontilhão do bairro Sangão? As margens estão tomadas por altos arbustos e denso matagal avançando para o acostamento da rodovia, impedindo a visualização das placas de sinalização de trânsito, e na outra margem, avançando para o leito da SD 848-009. 2. Uma vez identificados os responsáveis, é possível a notificação dos mesmos para que efetue a limpeza, com o que dispõe as leis municipais número 6.822 de 2016, número 6.860 de 2017 e número 404 de 2021, no que tange à limpeza, conservação e adequação. 3. Caso seja ignorada, há a possibilidade da Prefeitura realizar as intervenções necessárias, conforme as leis municipais número 7.238 de 2018 e número 8.123 de 2022. O requerimento está em discussão. Então,
Com a palavra o autor do requerimento, vereador Manuel Rosenque. Então, presidente, novamente, aproveitando a oportunidade da fala aqui para mostrar a situação em que se encontra, né, aquela região ali. Gostaria até que colocasse o vídeo mostrando a situação que se encontra para vocês um problema a rodovia. bem grave que a gente está passando aqui com o pessoal que mora aqui na Redondeza, que é esse matagal aqui, ó. Está crescendo muito há muitos anos, ninguém faz nada. A gente acha que, né, pelo conhecimento que tem, que é responsabilidade da ferrovia, e aqui a gente tem escola, tem moradores, é uma área urbana de acesso dos moradores e pessoal que trabalha e usufrui dessa via, e cada vez mais o mato está tomando conta. A gente está preocupado com a segurança do bairro, né? Então a reivindicação dos moradores é isso, quem que é responsável por essa limpeza, só como é que está o estado desse mato aqui ao redor, dos dois lados, ó. Então isso aqui é perigo para quem mora aqui. Mães transitando com filhos, indo para o colégio, e isso aqui gera insegurança. A gente não quer mais essa situação, precisamos resolver isso. A gente quer saber de quem que é essa responsabilidade, ou o Estado, ou a Prefeitura Municipal, ou a Ferrovia. Lembrando que esse matagal, esse desleixo, vamos dizer assim, desse pessoal que é responsável por essa malha ferroviária, vem desde lá da SATIC até no Sangão. Esse matagal aqui, essa falta de segurança. Se a gente não tomar uma providência agora, vai ficar bem complicado. A gente está reivindicando aqui por causa que a gente está com um problema de mato invadindo a via. E olha só o problema que a gente tem para mostrar para vocês. Além do mato estar invadindo a via, que o pessoal não consegue usar o passeio aqui, a gente tem um problema que não dá para identificar as placas. Os carros estão passando aqui, não sabe qual é o limite de velocidade, não sabe se tem uma lombada. Ali na frente temos um cruzamento bem importante, que é acesso à primeira linha. E a gente vai mostrar para vocês a situação das placas que está na beirada dessa via. Vem comigo. As placas estão desse jeito aqui, ó. A gente pede a limpeza e a poda dessas árvores. Ao longo dos anos só está aumentando e a gente não vê ninguém vindo fazer essa limpeza, essa poda dessas árvores que já invade a via. Então é onde a gente está bem preocupado. Olha a situação das placas que está tendo. E aí toda a via. Olha aqui, pessoal. Olha as placas de sinalização que a gente está tendo aqui na rodovia Jorge Lacerda. E as placas estão assim, ó, desse jeito. Não tem como o motorista identificar, tá? Aqui é uma placa de limite de velocidade da via, acaba que compromete toda a segurança de quem transita aqui, porque logo que não tem uma referência de velocidade, tu pode andar em qualquer velocidade, correto? A gente está aqui a poucos metros da usina de asfalto, a comunidade de loteamento Marisa é aqui do lado, e olha só como é que está a situação das placas de identificação de velocidade da via. Isso é um perigo iminente, porque a pessoa que transita por aqui não consegue ver qual a velocidade da via, acaba às vezes exagerando, levando uma multa e até gerando perigo para quem transita de a pé, de bike por aqui, né? Olha a situação dessa placa aqui. Vou chegar aqui pertinho para mostrar para vocês. Tem que vir tirar o mato da frente, fazer uma limpeza, uma poda, para poder enxergar essa placa, ó. Olha isso aqui. Agora sim, ó, começa a aparecer. Então é uma limpeza simples, uma poda de árvores ao longo de toda a via. O que se pode ver aí é que realmente a comunidade tem razão em reclamar, porque afinal de contas causa uma insegurança tremenda. O trânsito, aquela via ali, a 108, a Carlos Lacerda, parece que é isso, é Jorge Lacerda. Tem um movimento intenso ali, muito movimentada aquela rodovia. E a sinalização precária, zero praticamente, porque está toda tomada fechada pelos matos. Além dos quebra-molas ali, os redutores de velocidade, também sem pinturas. Então a gente pede aí, encarecidamente, em nome da comunidade, que realmente a nossa Secretaria Regional aqui de Infraestrutura se preocupe um pouquinho com essa questão ali, porque pode trazer graves consequências para as pessoas e para os motoristas. Obrigado, presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação número 1 de 2024, autor Júlio César Kaminski. Repintura das sinalizações horizontais de trânsito existentes na Rua Imigrante de Luca, de frente à PAI, bairro Pinheirinho. Indicação número 2 de 2024, autor Júlio César Kaminski. Pavimentação asfáltica em toda a extensão da Rua Balneário Camboriú, bairro Pinheirinho. Indicação número 3 de 2024, autor Júlio César Kaminski. Roçada da vegetação por toda a extensão da Rua Fausto Antônio Marques, bairro Vila Nova Esperança. Indicação número 4 de 2024, autor
Júlio César Kaminski, recuperação da iluminação do túnel localizado na rodovia Maximiliano Gaidzinski, bairro Universitário. Indicação número 5 de 2024, autor Júlio César Kaminski, reparos na pavimentação com lajotas da rua Virgínio Dorigon, loteamento Santo Aníbal Maria de França, bairro Pinheirinho. Indicação número 6 de 2024, autor Júlio César Kaminski, limpeza e desobstrução das bocas de lobo, localizadas na rua Pissarras, bairro Pinheirinho. Indicação número 7 de 2024, autor Júlio César Kaminski, instalação de tachões refletivos e pintura de mudança de pista na rua Cônego Aníbal Maria de França, no trevo de fronte a Alianda Pisos e Azulejos, bairro Pinheirinho. Indicação número 8 de 2024, autor Júlio César Kaminski, substituição da lâmpada queimada do poste de iluminação pública localizada na rua Fernando Zanata, de frente à casa número 625, bairro Jardim Angélica. Indicação número 9 de 2024, autor Júlio César Kaminski, sinalização de preferência na pista da rua Antônio de Luca, com a João Sequinel, de frente ao edifício São Lucas Centro. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores e vereadoras que façam a confirmação do quórum. Não consegui. Em única discussão e votação, o projeto de lei IPE 100/23, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que autoriza a alienação de bens imóveis de propriedade do município de Criciúma, abaixo especificados, e da outra providência. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou às comissões de obra e fiscalização. A Comissão de Obra opinou pela aprovação. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação e encaminhou ao plenário. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Terminada a ordem do dia, não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores e vereadoras para a próxima sessão ordinária, que ocorrerá no dia 19 de fevereiro, no horário regimental. Boa noite a todos, shalom a todos.